dia! É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, falando sobre descanso, um tema tão importante, né? E como eu fui apresentada, agradeço muito a apresentação. Aqui, peraí. Foi aqui a minha família, as minhas 3 crianças, meu esposo Vitor. Então, é uma bênção poder conversar e falar com vocês aqui nesse espaço que nós sabemos quem nós realmente somos, né? A nossa identidade está em Cristo. Então, eu sempre me apresento como filha amada, como esposa do Vitor, minhas 3 crianças, a Joana, o Lucas e o Pedro. Eu sou enfermeira na minha formação há 17 anos, sou professora, escritora, e tudo que a gente faz é para honra do Senhor, né? Então, eu sou muito grata por cada oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu escolhi 2 vertentes principais para falar em relação a descanso, tá? Então eu começo agradecendo, por quê? Porque o tempo que vocês estão dedicando agora é um tempo que vocês estarão prestando atenção e um tempo que não volta, concordam? Não vai existir mais esse horário das... Que horas são agora? 9h53. 9h53 do dia 7 de março. Não vai existir mais, na verdade? Então é um tempo que vocês estão entregando agora para aprender um pouquinho mais. E o tempo, ele tem total relação com o descanso. Então, o que a gente realmente planeja em relação ao nosso descanso, né? O tempo que descansamos é o tempo que sobra das atividades ou é o tempo que planejamos, que ali saiu errado de planejamentos, né? Que nós planejamos para descansar, porque o tempo não volta. Então, o que nós organizamos com o nosso tempo? Todo mundo aqui tem 24 horas, certo? Ninguém tem 1 segundo a mais no dia para planejar. Então, pensando sobre isso, a gente tem a questão do olhar do mundo para pensar naquilo que nós refletimos enquanto o que Deus nos deixou de modelo, né? Então, uma das definições que eu peguei de descanso é o dicionário online que coloca período de folga, tempo em que não se trabalha, repouso. Falta de ocupação, tempo dedicado ao ócio, vagar. Maneira de se comportar que denota tranquilidade, sossego, paz de espírito, ausência de pressa, em que há lentidão, morosidade. E aqui, no verbo descansar, livrar-se do cansaço, da fadiga do trabalho, descansar as pernas. Descansou dos palcos, a viagem o fez descansar do trabalho. Então ele coloca acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, deixar de ter preocupações. Então, quando a gente tem esse olhar do que o mundo coloca enquanto descanso, muitas vezes vocês já escutaram alguém falar assim, estou perdendo tempo descansando, eu podia estar fazendo outra coisa? Quem já ouviu isso? Se eu ficar aqui muito tempo descansando, eu vou perder, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Quando, na verdade, nós temos várias referências, né? Na nova versão internacional, tem mais de 122 referências em relação a passagens para descanso. E 33 para descansar, além de outras contextuais que significam o quê? O contexto de descanso dentro da palavra. Porque nós temos o modelo, gente, a gente tem que lembrar qual é a nossa verdadeira referência. Então, esse versículo aqui de Mateus, acredito que todo mundo conhece, venham a mim. Então, ir até o Senhor, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente sempre tem que lembrar, aqueles que caminham com o Senhor, o fardo é leve, independente da situação que nós passamos. Então, no livro, no capítulo lá de descanso, ele coloca bem claro, logo no começo ele já fala ali de Gênesis, né? Porque o Senhor deixou o modelo. Até eu falo que é um dos parágrafos que eu gosto, que fala, a gente sempre tem que ter essa reflexão, né? O nosso Deus precisava descansar, sendo o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, não precisava, mas Ele nos deixou esse modelo e é a nossa referência. E nós que caminhamos na palavra, quando nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, o mundo não nos confunde. Então a gente sabe que descanso é muito além do ócio ou de deixar de fazer alguma coisa. Até alguns exemplos que foram colocados lá no capítulo mostram que a gente pode descansar enquanto realiza algo que nós gostamos, né? Então, o padrão a ser seguido, não precisamos reinventar a roda, fazer o simples bem feito. Eu escutava muito isso de uma professora e me marcou muito, que ela falava assim, às vezes a gente está ali procurando reinventar a roda, mas a roda já existe, então já tem ali um modelo, nós já sabemos aonde a gente buscar.
gente não precisa reinventar algo. Por quê? A gente pode seguir algo construído. Então, o descanso também é para o Senhor. Vocês já refletiram nesse versículo, pensando no descanso? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor? Ele é um versículo muito associado ao trabalho. Então, tudo que eu for fazer, eu vou hoje fazer um bolo, eu vou fazer algo, eu vou fazer para o Senhor. Mas já pensaram, eu vou descansar hoje para Deus? É algo que às vezes a gente não pensa, né? É importante também refletir. E aqui eu coloquei fisiologia e Deus, por quê? Porque o descanso, ele também é visto como uma questão de reparação, né? Lá no capítulo coloca de concentração, memória, novas conexões, e tudo isso precisa do descanso. E como enfermeira eu coloquei aqui dos 5 sinais vitais, que são 5 sinais que nós utilizamos enquanto referência, que são extremamente importantes. Então, tem a temperatura corporal, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a dor. Então, se uma pessoa passa por alguma hospitalização, seja por um procedimento ou algo que necessite ali naquele momento, esses 5 sinais eles são extremamente importantes. Porém, o descanso, ele pode, eu coloquei aqui que pode ser considerado uma necessidade vital, influenciar nos sinais vitais, por quê? Sem o descanso, gente, todo o corpo sente. Então, pode alterar a minha frequência respiratória. Uma pessoa que não consegue ter um sono efetivo, um descanso efetivo, ela pode ficar com uma respiração mais cansada. Ela pode, sim, ter influência também na questão da pressão arterial, não é verdade? Dor, aquela pessoa que sente um cansaço, uma exaustão, que ela sente até dor física. Então, tudo isso é influenciado pelo descanso. E ali eu coloquei também para a nossa reflexão que é até interessante, né? Eu estava refletindo, lembrando de algumas situações, de períodos de internação de pessoas que se sentem culpadas por estarem ali descansando, sendo que chegaram ao extremo, até de uma necessidade de uma hospitalização, porque o corpo chegou ao limite. Então, a necessidade de parar para que exista reparação. Em casos mais graves, eu coloquei ali que o corpo precisa poupar energia. O descanso é uma forma de poupar a energia para utilizar de outra forma ali também para uma parte de restauração, reparação. Aqui eu coloquei para a gente refletir enquanto fisiologia e funcionamento, tanto a ausência quanto o excesso de sono podem prejudicar. Então tem um provérbio que fala, né, não dê espaço à preguiça. O excesso de sono, ele também é ruim, né? O excesso de descanso, da falta de ter ali um planejamento. Então, noite sem dormir. O que pode influenciar, né? Tem um exemplo no livro que é interessante, quando véspera de uma prova, né, que a gente às vezes dorme mal, fica ansioso para realizar uma prova, ou participar de algo que você esperava há muito tempo. A maternidade, quem é mãe sabe que o sono ele passa ali por um processo realmente que dá uma desorganizada, né? Mas passa, isso é bom. O medo, a incerteza, as situações que fogem do teu controle, problemas de saúde, ansiedade. E ali eu coloquei o dormir o sono profundo para nós refletirmos que tem fases do sono. Então o sono, ele necessita sim de um planejamento, uma organização. Por quê? Esse termo REM, movimentos oculares rápidos, né, que é quando a gente entra no estágio que é conhecido como sono profundo, que é considerado aquele período que realmente tem a questão da restauração, da reparação, né, que é fundamental. Então, tem muitas pessoas que falam, eu tenho um sono mais leve, eu tenho um sono que eu desperto muito rápido, que é quando pode ser, por um fator externo, essa pessoa não está conseguindo realmente dormir, né, descansar. Aqui eu coloquei, vocês já ouviram falar do ciclo circadiano? Que no caso, né, um ciclo conhecido também, que eles discutem em relação ao sono e à vigília, que tem a ver com o quê? Com a nossa exposição à luz, né, à escuridão, que é o ciclo que é realizado para vocês olharem ali dentro de 24 horas, né? Então, ele tem algumas referências de horário. Todo mundo está conseguindo olhar aí no fundo também? Então, quando tem o sono profundo, ali ó, temperatura corporal mais baixa. Lembra que eu falei que o descanso, o sono, podem influenciar nos 5 sinais vitais?
Fala assim, mas como que o sono influencia na questão da temperatura? A gente sempre dá aquele exemplo, né? Quando você entra no sono profundo, sabe no final da noite que você sente, parece que dá mais frio? Sabe aquela sensação assim? Que tem uma alteração, uma oscilação enquanto você está no descanso da nossa temperatura corporal. A questão, estou indo por aqui, tá? Fim da produção da melatonina, pico de produção do cortisol, período de maior alerta. Então tem algumas pessoas que falam, eu fico mais disposta no período da manhã, eu fico mais disposta em outro horário. O ciclo é mais para nós termos uma orientação, tá? Nem vou entrar em questões quando pessoas que trabalham em período noturno, que aí realmente oscila, né? Tem mudanças, mas é mais para a gente entender que o sono, o descanso, ele influencia em todos os fatores, sejam na nossa produção de hormônios essenciais, a nossa atenção, eficiência cardíaca e força muscular, tô ali perto da 18. Maior pressão sanguínea, temperatura do corpo mais alta, início da produção de melatonina. Ali, tá vendo que aqui reduz, fim da produção. Que isso é muito importante para quem tem criança pequena, porque a criança, ela precisa, não só a criança, né? Eu estou dando exemplo agora, mas é porque a criança é fundamental a questão do sono, da qualidade do sono para o crescimento. Então a criança ela precisa ir dormir antes das 10, assim, 10 é um marco que todo, né, principalmente o médico endocrinologista, ele sempre dá essa referência, que a criança ela precisa dormir cedo para ela fazer corretamente esse ciclo para influenciar no crescimento dela também, tá? Ok? E aqui eu vou falar um pouquinho do descanso, eu falei do descanso relacionado a 5? O descanso relacionado à vertente tempo, da importância do planejamento do tempo. E aqui, o que Deus falou muito ao meu coração do descanso relacionado à entrega. Ninguém descansa com as mãos cheias, gente. Ninguém descansa sem realmente entregar. Da primeira foto para a última foto, aqui é meu filho Pedro. Então, tem aqui 6 meses entre essas fotos. Foi quando a minha vida deu uma grande mudança. Então aqui foi o lançamento do livro, meu livro infantil, que foi uma nova fase na minha vida, eu estava toda... eu trouxe o livro depois para mostrar. Eu estava toda empolgada, cheia de planejamento do lançamento do livro, um novo projeto na minha vida. E uma semana depois do lançamento do meu livro, meu filho teve bronquiolite, com 8 meses. E pós a bronquiolite, foi todo um processo que a gente descobriu que ele tinha também uma alteração na laringe. O Pedro, quando nasceu, ele já foi o nosso grande milagre. Ele precisou logo de uma cirurgia assim que nasceu, mas em 12 dias eu estava em casa. Então eu falei, nossa, vivi um grande milagre, né? Eu achava que ali a obra do Senhor já estava completa, né? Porque o nosso Deus faz tudo completo. Mas eu tinha mais um processo, mais uma caminhada ali com ele. Ali nós fomos, pós-bronquiolite, ele passou a ter uma dificuldade respiratória, nós fomos transferidos para Curitiba. Aqui, essa foto é um marco da minha vida de descanso. Por que descanso, né? Porque foi... quando meu filho estava num leito de UTI, que eu entendi o que é entrega. Entendi o que realmente é descansar em Deus. Que eu não precisava só entregar o meu filho a Deus. Porque até a nossa igreja tem um período que eu falo que é muito lindo quando a gente entrega os filhos, né? A consagração, que faz a oração, ali é lindo. Eu precisava entregar o sofrimento do meu filho. Porque eu não tinha ali controle nenhum. E o descanso é o que? Nos coloca, isso falou muito comigo, nos coloca como o quê? Coadjuvantes. Porque ali o Senhor tem total domínio. Em todas as situações da nossa vida, a gente acredita que o Senhor tem total domínio, não é verdade? Mas no descanso, quando a gente realmente descansa em Deus, a gente entrega ao Senhor, é onde a gente vê ali a soberania do Pai. Que quando a gente está ali dormindo, a gente não está fazendo teoricamente nada, né? O nosso corpo está ali, restauração. Mas nesse dia, eu entendi que eu já tinha entregado meu filho, mas eu precisava entregar o sofrimento. Entender que dia após dia, eu iria caminhar, eu iria passar por novos desafios, mas eu teria a soberania de Deus ali. E esse versículo, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E essa passagem de Êxodo é um momento muito importante ali, que eles estão em transição, indo para um outro lugar. Como se acalmar nesse momento? Como que a gente se acalma dentro de uma UTI com uma criança de menos de 1 ano? Confiando naquele que sabe de todas as coisas. Então, eu repetia muito Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa
à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu Deus, em quem eu confio, o meu refúgio. E foi esse Deus que eu conheci. Essa foto é dessa semana, já está até dirigindo maquinária agrícola. Está crescendo, tem grandes desafios ainda, né? No primeiro ano ele passou por 5 procedimentos cirúrgicos e eu vi a mão do Senhor ali em diferentes momentos, foram vários milagres. Mas o que eu queria realmente colocar para vocês é essa foto para vocês olharem. É difícil a gente imaginar a gente deitando para dormir numa cama cheia de coisa, não é verdade? Imagina, às vezes a gente chega para dormir cansado, tem roupa, a gente tira a roupa ou pega alguma coisa, coloca ali no canto porque a gente quer espaço. Mas muitas vezes a gente deita para dormir com a nossa mente desse jeito, com as nossas ansiedades sem entregar ao Senhor, com medo, pensando, como que foi esse dia? Eu queria ter feito mais, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter conseguido mais. E sem a entrega, gente, a entrega verdadeira de absolutamente tudo, do mais simples, aquilo que para nós, aos nossos olhares humanos, né? Porque não tem nada difícil para Deus, não é verdade? Ele tem o domínio de todas as coisas. Para a gente refletir que em paz nos deito e logo adormeço. Então essa paz, a gente tem acesso a essa paz que excede todo entendimento. Eu vivi ela de uma forma muito intensa, então eu sou muito grata, né? Porque a gente sabe que os desafios, as dificuldades, elas sempre existem. Mas nós precisamos a cada dia mais. Né? O Bases, eu tenho um carinho gigante pelo Bases porque ele tem esse detalhe, né? Esse cuidado nos detalhes. Então é um dia de cada vez a gente caminhar entregando, planejando, agradecendo pelo descanso, entendendo por que nós descansamos, quem realmente nos ensinou a descansar. E coloco aqui que quando você se deitar, não terá medo, você se deitará e o seu sono será agradável. Provérbios 3, 24, essa é uma das traduções, né? E eu finalizo dizendo que nos momentos de maiores aflições, a palavra precisa estar com a gente. Porque em muitos momentos, quando eu passei aquela situação, eu não conseguia orar. Por mais que a gente crê na palavra que fala, né? O Espírito Santo intercede por nós. Mas eu sabia que eu tinha pessoas que oravam por mim, pessoas que caminhavam. E graças a esse apoio também, em várias situações, eu consegui parar e descansar. Porque o Senhor conhecia meu coração e eu conhecia a palavra. Eu tinha a palavra ali, eu tinha esse alimento tão precioso que a gente precisa ter e carregar a cada dia. Então é isso, acho que consegui no tempo. Descanso. Obrigada.